Olha, a inflação está comendo suas economias vivas agora. Cada dólar parado no banco vale menos hoje do que ontem. Mas aqui está o que os ricos sabem. Existem ativos que não apenas sobrevivem à inflação, eles prosperam com ela. Estou prestes a te mostrar 11 ativos à prova de inflação que realmente mantêm o valor. Alguns são antigos, alguns são de ponta, e alguns são tão estranhos que você vai se perguntar por que alguém pensou neles. Ao final, você saberá exatamente quais combinam com seu orçamento, objetivos e tolerância a risco. Vamos lá. Número 11. Paládio. Este é uma fera pura se você gosta de metais preciosos, mas quer algo que não esteja apenas parado, bonito. O paládio é um metal branco prateado crítico para a tecnologia moderna, conversores catalíticos, eletrônicos, odontologia e células de combustível de hidrogênio. O paládio superou a inflação consistentemente desde 2000, atingindo picos acima de os 3.000 reais por onça. É mais raro que ouro ou platina, com uma demanda industrial massiva que não vai desaparecer. Quando as moedas enfraquecem, metais industriais com oferta limitada explodem em valor. Isso é perfeito para alguém com capital moderado que quer exposição a metais preciosos sem seguir a multidão para o ouro. Você pode comprar barras físicas de paládio, moedas ou ETFs. A desvantagem é que é volátil pra caramba, com preços oscilando 20% mensalmente. Também não é tão líquido quanto o ouro. Isso é para alguém que pode lidar com volatilidade com um prazo de 5 a 10 anos. Se você precisa de dinheiro rápido ou é avesso a riscos, pule este. Número 10. Armas e armamentos colecionáveis. Você vai adorar isso se curte história, artesanato ou coisas que têm valor mecânico. Armas de fogo colecionáveis não são sobre estocar AR-15S. Estou falando de armas historicamente significativas, produções limitadas ou armas de fogo com proveniência documentada. Uma Luger da Segunda Guerra Mundial valoriza mais rápido do que a maioria das carteiras de ações. Rifles antigos anteriores a 1899 nem são legalmente armas de fogo no Sebitirua, e colecionadores pagam uma grana séria por eles. Revólveres Colt Python, que eram vendidos por US $600 nos anos 80, agora custam de US $3.000 a US $5.000. Como proteção contra a inflação, as armas de fogo combinam escassez, significado histórico e utilidade funcional. São ativos tangíveis que não podem ser impressos como moeda. Durante incertezas econômicas, a demanda dispara drasticamente. Isso é ideal para alguém que entende de armas, conhece o mercado e tem armazenamento seguro. Você precisa de conhecimento. Comprar armas aleatórias não vai funcionar. Foque em condição, raridade, importância histórica e documentação. Comece com cerca de os mil reais para colecionáveis de entrada, mas peças sérias podem custar de os 5.000 reais aos 50.000 reais ou mais. Isso não é para quem não entende a legislação sobre armas de fogo, não tem armazenamento adequado ou não consegue avaliar a autenticidade. É um investimento de longo prazo, não um giro rápido. Número 9. Arte fina. Isso parece chique, mas existem maneiras de jogar em diferentes níveis. A arte fina tem sido uma proteção contra a inflação por séculos, porque é escassa, culturalmente significativa e pessoas ricas sempre a querem. Um Picasso comprado em 1960 por os 100.000 reais valeria dezenas de milhões hoje. Artistas contemporâneos de nível médio superaram a inflação em 3 a 5 vezes ao longo de 20 anos. O mercado de arte não se correlaciona com as ações, então quando tudo desaba, a arte muitas vezes mantém ou ganha valor. O jogo para dinheiro sério é comprar artistas estabelecidos através de galerias ou leilões. Capital menor pode mirar artistas emergentes, edições limitadas ou plataformas de propriedade fracionada como Masterworks. Isso é perfeito para alguém que aprecia a arte, entende as tendências culturais e tem dinheiro que não vai mexer por mais de 10 anos. Você precisa realmente gostar de arte. As desvantagens são que é ilíquida, requer seguro e armazenamento. A autenticação é complicada e o mercado é subjetivo. As tendências mudam e os artistas caem em desgraça. Se você precisa de liquidez ou não vai estudar o mercado, pule este.
Mas com capital e paciência, a arte protegeu fortunas por séculos. Número 8. Bitcoin. Este é controverso, mas o Bitcoin superou a inflação de forma mais agressiva do que quase qualquer outro ativo nesta última década. Alguém que comprou com os $1.000 de Bitcoin em 2013, hoje tem mais de os R$ 100.000, apesar de várias quedas de mais de 50%. A tese de proteção contra a inflação do Bitcoin é simples. Sempre haverá apenas 21 milhões de Bitcoin. Nenhum governo pode imprimir mais, e nenhum banco central pode desvalorizá-lo. É matematicamente escasso. Quando a impressão de moeda acelera, o Bitcoin sobe porque as pessoas fogem para ativos de oferta fixa. Sim, é volátil e caiu 80% várias vezes. Mas se você observar de longe, cada grande queda precedeu novas máximas históricas. A adoção institucional é real agora. BlackRock, Fidelity, empresas e até países detêm Bitcoin. Isso é ideal para alguém jovem o suficiente para lidar com a volatilidade, experiente em tecnologia, o suficiente para proteger seus ativos adequadamente e paciente o suficiente para manter durante as quedas. Comece com os $100 e use o custo médio em dólar. Você não precisa de uma moeda inteira. A desvantagem é ter que aguentar quedas de 30% a 50% sem entrar em pânico. Você deve proteger o Bitcoin corretamente usando uma carteira de hardware, não exchanges. Ignore o barulho e mantenha a longo prazo. Se você está perto da aposentadoria, precisa de estabilidade ou não consegue ver quedas de 40%, o Bitcoin não é para você. Mas para construir riqueza em 5 a 10 anos ou mais, a oferta fixa do Bitcoin o torna uma das proteções mais puras contra a inflação disponíveis. Número 7. Ethereum. Esta é uma beleza se você entende que estamos vendo a internet se reconstruir. Ethereum não é apenas criptomoeda. É uma plataforma global de computação que executa aplicativos descentralizados, contratos inteligentes, NFTs e a maior parte do ecossistema cripto. Se Bitcoin é ouro digital, Ethereum é infraestrutura digital. Possuir infraestrutura durante a expansão econômica cria riqueza. Ethereum mudou para a prova de participação em 2022, tornando-o deflacionário. A oferta realmente diminui com o tempo quando o uso da rede é alto. Ethereum passou de os $10 em 2017 para mais de os R$ 4.000 em seu pico. Mesmo após quedas, manteve o valor melhor do que a maioria das ações de tecnologia. Ethereum captura valor de um ecossistema inteiro. À medida que mais aplicativos rodam em Ethereum, a demanda aumenta enquanto a oferta se torna mais escassa. Isso é perfeito para alguém confortável com tecnologia, que acredita no potencial de longo prazo do blockchain e que quer exposição além do Bitcoin. Comece pequeno com os $50 ou os $100. Você pode fazer staking de Ethereum e ganhar rendimento. A desvantagem é que é mais volátil que o Bitcoin e tecnicamente mais complexo. A regulamentação é incerta e existem plataformas concorrentes. Você precisa entender o que o Ethereum faz, não apenas comprar porque alguém te disse. Se você não entende contratos inteligentes, DeFi ou dinheiro programável, você vai vender em pânico na pior hora. Isso é para alguém que pesquisou e realmente acredita que a infraestrutura blockchain é o futuro. Número 6. Terra agrícola. Isso é perfeito se você tem capital sério e quer algo tangível, produtivo e historicamente comprovado. A terra agrícola tem sido uma forma de preservação de riqueza por milhares de anos. Eles não estão produzindo mais. As pessoas sempre precisam de comida, e as terras agrícolas geram renda enquanto se valorizam. As terras agrícolas igualaram ou superaram a inflação no último século com notável baixa volatilidade. Durante a crise inflacionária dos anos 1970, as terras agrícolas valorizaram de 10 a 15% anualmente, enquanto as ações caíam. De 1992 a 2022, as terras agrícolas no Celeiro Bienitua renderam 11% anualmente. Mesmo em recessões, as terras agrícolas mantêm o valor porque a produção de alimentos não para. A jogada é comprar a terra diretamente e alugá-la para agricultores, operá-la você mesmo se souber de agricultura, ou investir através de REITs de terras agrícolas ou plataformas como Farm Together ou Acre Trader. Isso é ideal para alguém com capital significativo, mais de os $50.000.
e uma mentalidade de longo prazo de 10 a 20 anos, querendo baixa volatilidade com renda estável. A terra agrícola produz colheitas e receita, e te paga. É tangível, você pode visitar seu investimento. As desvantagens são que é ilíquido e você não pode vender rapidamente. Requer gerenciamento, impostos sobre a propriedade, manutenção e carrega risco climático. Se você precisa de liquidez ou está trabalhando com menos de os 50 mil reais, não é realista. Mas com capital e paciência, a terra agrícola é uma das proteções contra a inflação mais comprovadas da história. Número 5. Direitos de água. Este é estranho, mas os direitos de água podem ser a melhor proteção contra a inflação pelos próximos 50 anos. Estamos caminhando para a escassez global de água, e as pessoas que controlam o acesso à água serão extraordinariamente ricas. Direitos de água são permissões legais para usar água de fontes específicas como rios, aquíferos ou poços. No oeste dos Cooperativas, os direitos de água são comprados e vendidos separadamente da terra. Um único acre-pé na Califórnia é vendido por $1,000 a os $3,000, dependendo da localização e da antiguidade. Em regiões com escassez de água, os direitos se valorizaram de 5 a 10 vezes em 20 anos. Porque isso é uma proteção contra a inflação. A água não é negociável. Você pode viver sem ouro, Bitcoin ou arte, mas não pode viver sem água. À medida que as mudanças climáticas se intensificam, a agricultura se expande e as populações crescem, a água se torna mais valiosa que o petróleo. Isso é perfeito para alguém com capital muito significativo, mais de os 100 mil reais, um prazo de 20 a 30 anos, e que se sinta confortável com a complexidade. Você compra direitos de água sêniores em regiões com escassez e os aluga para usuários agrícolas ou municipais. Então observa o valor se compor à medida que a escassez aumenta. A desvantagem é que a legislação da água é complicada e varia de estado para estado. Os direitos têm níveis de antiguidade e você precisa de expertise jurídica. É completamente ilíquido, sem capital sério, apoio jurídico e disposição para manter por décadas. Isso não é facilmente acessível, mas se você conseguir, os direitos de água podem ser a melhor aposta assimétrica na economia da escassez. Número 4. Conjuntos de Lego. Isso parece insano até você ver os números. Conjuntos de Lego aposentados superaram discretamente ouro, ações e títulos por mais de 15 anos. Pesquisas da Higher School of Economics da Rússia descobriram que o Lego rendeu 11% anualmente de 1987 a 2015. Um Millennium Falcon de 2007 era vendido por $500 e agora é vendido por mais de os 5.000 lacrado. O Café Corner passou de os 150 para mais de os $2.500. Conjuntos limitados de Star Wars, Harry Potter e arquitetura consistentemente valorizam de 10 a 15% anualmente após serem aposentados. Por que funciona? Escassez fabricada. Conjuntos aposentados nunca são reproduzidos, criando uma oferta fixa. Há uma demanda global explosiva de colecionadores adultos impulsionada pela nostalgia e permanência cultural. Isso é perfeito para orçamentos de $200 a $5.000 que querem algo estranho e acessível. Compre lançamentos limitados, mantenha-os lacrados, armazene-os adequadamente e espere de 5 a 10 anos. A desvantagem é que você precisa de conhecimento. Conjuntos aleatórios não se valorizarão. Temas licenciados têm o melhor desempenho. O armazenamento acumula custos e você será tentado a abri-los. Mas se você pesquisar com inteligência e resistir a montar, o Lego oferece uma das mais estranhas proteções contra a inflação comprovadas disponíveis. Número 3. Uísque raro. Você vai adorar isso se aprecia coisas boas e quer um ativo que pode desfrutar enquanto ele se valoriza. O uísque raro se tornou discretamente um dos ativos alternativos com melhor desempenho nesta última década, superando vinho, arte e até alguns índices de ações. Um Macallan, 25 anos vendido por $500 em 2010, agora é vendido por mais de $2.500. Uísques japoneses ficaram loucos.
Garrafas que custavam os $100 5 anos atrás estão em mais de os $1.000 hoje. O índice Rare Whisky 101 mostrou um crescimento de 574% de 2010 a 2020. Por que o whisky funciona? É consumível. A oferta diminui à medida que as pessoas o bebem. É limitado pela idade. Você não pode fazer whisky de 25 anos sem esperar 25 anos. A demanda global está explodindo, especialmente da Ásia. Ao contrário do vinho, o whisky não estraga. Garrafas lacradas duram indefinidamente. Isso é perfeito para alguém que gosta de whisky, tem capital moderado de $1.000 aos $10.000 e quer algo tangível e agradável. Compre lançamentos limitados, garrafas descontinuadas, lançamentos de barril único ou qualquer coisa com declarações de idade de destilarias respeitáveis. Armazene-os adequadamente, lacrados, em pé, em local fresco e escuro. A desvantagem é que você precisa de conhecimento. Whiskies aleatórios não se valorizarão. Você deve entender destilarias, declarações de idade e lançamentos limitados. Armazenamento e autenticação importam porque existem falsificações. E há a tentação de beber seu investimento. Se você não conhece o whisky ou não consegue resistir a abrir garrafas, pule este. Mas se você é uma pessoa do whisky com paciência, esta é uma das proteções contra a inflação mais agradáveis disponíveis. Número 2. Relógios vintage. Este é uma fera se você aprecia artesanato, herança e perfeição mecânica. Relógios vintage da Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Omega destruíram a inflação em mais de 30 anos. Um Rolex Submariner, vendido por os $2.000 em 1990, agora é vendido por os $10.000, aos $15.000. Certos modelos Patek Philippe valorizaram de 10 a 20 vezes. Modelos Rolex Daytona. Paul Newman passaram de os $200 nos anos 1970 para milhões hoje. Speedmasters Omega Vintage de médio porte triplicaram ou quadruplicaram. Por que relógios? São riqueza usável. São mecanicamente complexos e não podem ser replicados pela impressão de dinheiro. Têm herança e valor de marca e uma oferta fixa. Eles não estão fazendo mais Submariners Vintage dos anos 1960. A demanda é global e crescente. Isso é ideal para alguém com capital moderado a significativo de os $5.000 a mais de os $100.000, que aprecia orologia e quer algo que possa usar enquanto se valoriza. Foque em peças vintage de marcas estabelecidas com peças originais, documentos e caixa. A condição é tudo. A desvantagem é que você precisa de conhecimento sério ou vai se dar mal. Falsificações estão por toda parte e Frankenwatches são comuns. O histórico de manutenção importa, e o armazenamento e seguro não são baratos. O mercado se move rápido. Se você não está disposto a aprender ou quer liquidez rápida, relógios não são ideais. Mas se você ama o artesanato mecânico e é paciente, relógios oferecem riqueza usável, que sobreviveu a todas as crises econômicas do século passado. Número 1. Imóvel residencial para aluguel. Isso é perfeito se você quer renda, valorização, benefícios fiscais e alavancagem em um único ativo. Imóveis residenciais para aluguel têm sido o motor de construção de riqueza para pessoas comuns por mais de um século. Sobreviveu à Grande Depressão, à inflação dos anos 1970, a 2008, à Covid e a tudo mais. Por que o imóvel para aluguel destrói a inflação? Os aluguéis sobem com a inflação automaticamente. Conforme os preços sobem, você cobra mais aluguel. O pagamento da sua hipoteca permanece fixo, enquanto o inquilino paga seu empréstimo e a propriedade se valoriza. Você obtém deduções fiscais e está usando a alavancagem para controlar um ativo que aumenta de valor. É um dos poucos ativos em que os bancos te dão de 75% a 80% do preço de compra com juros baixos. Os números funcionam. Um aluguel de R$200.000 com os R$50.000 de entrada, gerando os R$1.500 por mês, cobre a hipoteca, produz fluxo de caixa e valoriza de 3 a 5% anualmente.
Ao longo de 20 anos, você transformou 50 mil HAL em mais de os 300 mil HAL em patrimônio. Coletou mais de os 100 mil HAL em fluxo de caixa e recebeu enormes benefícios fiscais. Isso é ideal para alguém com os 25 mil HAL a os 50 mil HAL para começar, que está disposto a aprender sobre ser proprietário ou contratar gerenciamento, e quer construção de riqueza de longo prazo com renda mensal. Comece com um único aluguel. Faça um house hack e escale para múltiplas propriedades. A desvantagem é que o setor imobiliário exige trabalho. Inquilinos quebram coisas e os mercados podem estagnar localmente. Você precisa de reservas para reparos. Não é líquido e você não pode vender instantaneamente. Se você não está disposto a gerenciar a propriedade, odeia lidar com inquilinos ou precisa de liquidez, isso não é para você. Mas se você quer proteção contra a inflação comprovada, alavancada e geradora de renda, os aluguéis residenciais são o rei. Aí está. 11 ativos estranhos, comprovados e a prova de inflação que mantém o valor quando a moeda se desintegra. Alguns você pode começar com algumas centenas de dólares, enquanto outros exigem capital sério. Mas todos funcionam porque são escassos, produtivos ou ambos. Combine o ativo à sua situação. Se você é jovem e agressivo, olhe para Bitcoin e Ethereum. Se você quer estabilidade, considere imóveis para aluguel e Lego. Para conhecimento especializado, olhe para armas de fogo, relógios ou uísque. Para capital sério, considere terras e direitos de água. Não deixe sua riqueza apodrecer em uma conta poupança, rendendo 0,5%, enquanto a inflação corre de 5% a 8%. Escolha 2 ou 3. Comece a construir posições e obtenha a mesma proteção que os ricos usam há gerações. Se esta análise aprofundada sobre a proteção da sua riqueza mudou a maneira como você vê sua conta bancária, certifique-se de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Atualmente, estamos traçando as estratégias exatas necessárias para prosperar quando os sistemas tradicionais começarem a falhar. Não deixe seu futuro financeiro ao acaso. Junte-se a nós enquanto desvendamos os planos para uma prosperidade duradoura. O próximo capítulo da sua riqueza começa aqui.